E nós seguimos com os bate-papos e as conversas aqui na Carreta Agro pelo Brasil do sistema CNA-Senar. E entre as várias conversas que nós já tivemos até agora, nós teremos outra conversa interessante. Já falamos de galinha canela preta, já falamos de crédito financeiro, de finanças, tudo um pouco aqui. Inovação no campo. Nossa, como tem inovação, né, Maria Vitória Selma? Mas vamos falar de outro assunto importante, porque nós estamos no estado do Piauí, que é um estado potencialmente que sofre com a seca, né? Nós temos uma grande extensão de semiárido, e quando a gente fala de seca, fala de escassez de água e de problemas na alimentação. E aí vem a importância das forrageiras. E o lado bom de tudo é que o Senar tem justamente assistência técnica voltada para implantação, fortalecimento, desenvolvimento de forrageiras. A Mavi agora vai apresentar o nosso entrevistado de hoje, Mavi, porque é o seguinte, se depender do Senar, não tem negócio de seca não, o gado vai continuar sendo alimentado o ano todo ano. Exatamente, quem vai falar disso para a gente é o Hudson Marreiros, ele é supervisor e coordenador do projeto Forrageiras para o Semiárido. Hudson, seja muito bem-vindo aqui ao podcast. Prazer é nosso. Vamos fazer um balancinho do projeto, né? 2025 acabando, como é que se avalia, tá evoluindo como vocês queriam do Senar? Sim, fazendo um apanhado geral do projeto, né? Esse projeto iniciou lá em 2017, né, com a fase 1, foi uma iniciativa do nosso presidente, o presidente Dr. João Martins, né, que foi atrás da Embrapa para a gente desenvolver um projeto para que a gente estudasse forrageiras que se adaptassem às condições do clima semiárido. Né? Então a gente desenvolveu a fase 1 do projeto, desde então, estudando diversos tipos de forrageiras, entre capins, que são as gramíneas perenes, né, as gramíneas anuais, que entra sorgo, milho, milheto, né, palmas forrageiras e entre outras. Logo após esses estudos, essas que se destacaram, a gente implantou a fase 2, né, com essas capins e essas forrageiras de uma maneira geral que se destacaram, para estudar elas com atrelada ao ganho de peso animal, ou seja, a gente implantou novas áreas, implantamos esses capins, né, e colocamos os animais para pastejarem, né? Então a gente analisava a resistência dela à seca, que começou na fase 1, analisávamos a resistência dela ao pisoteio dos animais, né? E, atrelado a isso, o ganho de peso, né? E nessa fase 2 a gente vem com bons resultados, inclusive a URT de São Raimundo Nonato, né, que é uma das regiões que menos chove aqui no Piauí, ela foi destaque nas unidades de bovino de corte. A gente teve ganhos de peso lá de 800 gramas dia, em média, né? Entre 700 e 800 gramas dia. Então, é um ótimo resultado para pastejo em nível de sequeiro para o semiárido. Lá em São Raimundo vocês trabalham mais com palma, né? Isso, né? Capim e palma. O capim e a palma. E está respondendo bem. Respondendo bem, exatamente. Hoje já está em quantas cidades, mais ou menos? Não sei se... O projeto inteiro, ele engloba 12 URTs, né? A gente tem 12 unidades de referência tecnológica, por isso que a gente chama URT. Né? 2 estados têm 2, o Piauí e a Bahia. Né? O Piauí tem um em São Raimundo Nonato e um em Paulistana, que retrata mais a parte de ovino de corte. E todos os estados do Nordeste, os restantes, têm uma URT, incluindo Minas Gerais, o norte de Minas Gerais, que ainda engloba ali o semiárido, também tem uma URT lá em Montes Claros. E aí, como é que está com os produtores, né, Mavi? Eles estão assimilando, estão procurando, eles passam por uma assistência técnica do Senar, né, os interessados? Sim, sim. A gente tem procurado realizar diversas visitas técnicas, né, convidando produtores rurais, convidando os institutos federais das regiões em que essas URTs estão instaladas. A gente tem convidado as universidades e também tem realizado dias de campo. Né? Nos dias de campo, a gente promove um evento dentro dessas URTs, né, onde a gente mobiliza produtores rurais, inclusive atendidos pela assistência técnica do Senar, né, para que eles possam conhecer a realidade, entender como é que é o módulo de trabalho, né, como é que é o módulo de planejamento, de produção proposta pelo projeto, e a gente, atrelado a isso, apresenta os resultados, para que eles entendam que é possível trabalhar no semiárido com pasto, sem irrigação, né, de uma forma planejada e conseguir angariar lucros aí. E ao mesmo tempo, Maria Vitória,
tem a questão da sustentabilidade, né? É a alimentação para o rebanho, que você garante com esse projeto através da forrageira, mas a sustentabilidade para o meio ambiente, né? Que, aliás, é o que foi discutido, inclusive, recentemente, na COP30, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, a gente tenta conduzir o projeto, né? E claro que é uma equipe multidisciplinar, a gente tem os técnicos que são responsáveis pelas ORTs que conduzem ela diariamente, a gente tem as supervisões estaduais, tem a coordenação geral que fica em Brasília, né, lá no Instituto CNA, e tem também os supervisores nacionais que também rodam nessas ORTs bimestralmente. Então, assim, a gente vem conduzindo esse trabalho, né, e tentando fazer com que essas unidades demonstrem a realidade do semiárido e que é possível produzir nas condições de semiárido. Essa é a ideia do projeto. Show de bola, Mavi. Olha, tem um negócio aí de uma fase 2, Mavi. Tu ouviu ele dizendo aqui ainda agora pra gente? Como é essa fase 2.1 aí pra gente? A fase 2.1, a gente já começou a trabalhar nela, né? É uma ideia nova, né? A gente vem trabalhar com pulverizações com um produto à base de nanomoléculas de carbono, né? Para entender aí como é que é o comportamento das plantas, né? Qual é o crescimento vegetativo delas. Vou falar de novo para o povo entender, né? Nanomoléculas de carbono. Mas que nome chique, rapaz. É um negócio bem pequeno. Se a gente for diminuir, aí tem o milímetro, tem o micrômetro e tem o nanômetro. Nossa. A gente vai reduzindo aí, é uma partícula microscópica que, a depender do microscópio, você nem consegue ver. Mas aí qual a importância dele? A importância a gente tem uma empresa, né, a Criotech, que está em parceria com o Instituto, enfim, com um projeto, apresentando um produto, né, que a gente está chamando de KT, né, o KT02, onde a gente vai aplicar esse produto, né, em blocos, né, e estudar o crescimento vegetativo em diferentes níveis de aplicação. Então, assim, para que a gente possa avaliar qual é o comportamento, qual é o crescimento vegetativo, né, dessas plantas, o quanto que ela consegue se desenvolver naquele tempo, né, qual é a dosagem que ela consegue o maior desenvolvimento. Isso para que, ao final, a gente consiga apresentar um produto, né? Sim. Que a gente possa dizer, olha, produtor, a gente estudou isso, né? Pesquisamos, colhemos esses resultados, refizemos, né? Validamos, né? Juntamente com toda a equipe, e que realmente a gente possa apresentar esse produto e dizer, olha, isso aqui funciona. Isso aqui funciona e a planta consegue chegar mais rápido naquele ponto de corte ou naquele ponto de entrada dos animais. E quanto tempo leva mais ou menos essa fase 2 de vocês? Como a gente precisa das chuvas, né, a gente vai fazer todo esse trabalho da fase 2.1, que a gente está chamando, né, até o final das águas, que a gente chama. Ali abril, maio, né, a gente já está findando o período chuvoso. Isso, exatamente. Porque as aplicações, elas dependem das chuvas. A gente só pode aplicar se tiver água, porque a planta só consegue absorver o produto, né, se tiver água. Tem uma pergunta que as pessoas sempre fazem, Mavi. É muito caro a gente aderir a essa tecnologia, é muito difícil de trabalhar com a forrageira. Não é complicado, né? Talvez seja até mais simples do que muitos produtores imaginam. Isso. As forrageiras, de uma maneira geral, elas são... Existem forrageiras que são mais exigentes em níveis de adubação, por exemplo, né? Outras menos exigentes. Forrageiras que têm menos exigência hídrica, outras mais, né? E a gente, para o semiárido, a gente sempre procura aquela que melhor se adapta às condições do semiárido e às condições dos produtores daquela região. Então, a gente sempre procura forrageiras que tenham baixa necessidade hídrica, né, de água, e baixa necessidade também de adubações, né? Mas uma coisa que os produtores precisam entender: para que a gente tenha um nível de produtividade, a gente precisa ter também um nível de investimento um pouquinho maior. Sim. A relação que a gente precisa apresentar para eles é que o nível de investimento ele tem que ser mais baixo do que o nível do que você ganha, né? Então, assim, eu posso manter a minha produção, né, e manter ali o que eu ganho hoje. Mas se eu aumentar o meu nível de investimento, eu consigo duplicar ou triplicar aqui o que eu vou ganhar. Que vai ganhar. Então, assim, essa relação também é importante que se
que se expresse lá nos dias de campo, né? A gente leva essa parte financeira também para dentro desses eventos, para mostrar para eles que é viável. Show de bola. Marvi, tem mais uma pergunta do povo, né? Que eu vou conversando aqui ali, o pessoal vai me informando, e aí eu vou perguntando para vocês que conhecem, né? A forrageira, ela é boa para carne, né? E para produção do leite. O animal, o rebanho que se alimenta da forrageira, ele acaba tendo esse ganho. Sim, sim. O animal que produz carne, assim, os animais que a gente utiliza que produz, vamos pegar o bovino, né? O bovino é uma commodity aí. E o bovino, ele, apesar de ter outras tecnologias como o alto grão, que a gente vê muito falar aí, né? Mas ele foi desenvolvido para se alimentar de alimentos concentrados, né? Alimentos energéticos, proteicos, e alimentos que tenham como base a fibra. Né? Então, que aí é onde a gente entra os capins, tá? Então, a gente procura selecionar capins que tenham um bom teor de fibra e que, além disso, a gente também tenha bons teores de proteína, né? De nutrientes de ativos totais, NDTs, como a gente chama, né? Para não entrar numa linguagem muito técnica, energia, tá? E, atrelado a isso, fazer também uma compensação nos concentrados, né? Para ajudar o ganho de peso dos animais, tá? Então, os capins, né? As forrageiras, elas têm essa função, né? Do funcionamento do rumen animal, do rumen do animal. Tem outra pergunta interessante, Mavi, porque é uma série de palmas que são plantadas, né? Uma distância, né? E agora eu já estou indo para palma, estou saindo do capim para palma. E a palma, ela responde bem? Fala um pouquinho da palma enquanto alimento também. A palma, ela tem uma particularidade inicial que é a resiliência seca. Isso. Né? Ela tem a resiliência seca, ela precisa de menos água. Muita gente acha que não precisa de água, mas precisa sim, só que numa quantidade bem menor. A gente, por exemplo, de uma maneira geral, as irrigações é uma vez por semana, a cada 10 dias, dependendo da época do ano, mas enfim. Mas a palma, ela tem um baixo teor de fibra. Então, assim, não dá para ser só ela. Isso, comparado ao capim, exatamente. A gente não pode fornecer só a palma, a gente tem que ter uma fonte também de capim. Informação importante. Para que a gente tenha esse balanceamento melhor em relação à relação de fibra e NDT. A palma ela já tem uma quantidade de água elevada, né? Em torno de 90%, né, de água aí. Os outros 10 aí entre os NDTs, um pouco de proteína, né? Então, assim, a gente precisa ter esse balanceamento também. A não ser que você tenha um preparo do seu animal para que ele realmente reduza o tamanho do rumen ali e não precise de tanta fibra assim, que é o que o pessoal do alto grão trabalha, né? Existe toda uma adaptação para que se trabalhe com um alimento mais concentrado, digamos assim, para que melhore o ganho de peso. Mas a palma, ela é uma estratégia, né? Ela é uma estratégia alimentar, eu costumo chamar de silo em pé. Sim. Né? Porque ela é uma cilada, digamos assim, entre aspas, né? Claro que guardadas as proporções aí. Ela é um alimento, é uma forrageira que você tá ali no campo, que você não precisa colher ela, guardar para poder alimentar o gado no período, o gado ou ovino, o caprino, né? No período seco. Ela tá ali, no dia que você precisa, você vai lá e corta. Simples assim. Né? Muita gente pergunta, eu posso ensilar a palma? Para quê? Não precisa. Não precisa. Agora ela do plantio até ficar no ponto, são quantos meses? Isso, a gente do plantio, por exemplo, eu vou começar aqui. São 6 meses? O plantio, ele é importante que o produtor saiba, a gente tem que preparar toda a parte de plantio pelo menos 30 dias antes do período chuvoso, é o indicado, tá? É o indicado. E para que ela esteja ali no ponto de corte, é em torno de 2 anos o primeiro corte. Já é mais demorado, né? Investimento a longo prazo, então, né? Isso. A ideia é que se faça um escalonamento, né? Você tenha palmas de várias idades para que você chegue, para que você tenha palma naquele período em que você precisa. É questão de planejamento mesmo, né? Porque, assim, a palma, ela tem ela se desenvolve em regime de sequeira, só com as chuvas, digamos. Mas se você tiver a opção, né, utilizar uma irrigação localizada ali por gotejamento, aí você consegue cortar a palma anualmente. Cada ano você consegue. E por falar em ano, para 2026 aí, já tem um cronograma, vocês já estão planejando, chegar onde não chegaram, como é que tá essa história, hein? A gente conseguiu atingir todas as nossas metas do projeto, né, pelo menos a nível de Piauí. Conseguimos fechar as pesquisas da fase 2.
A fase 2.1, que é essa com nanomolécula, a gente está em pleno andamento, né? Já iniciaram as primeiras aplicações nas 2 URTs, tá? Já preparamos todo o equipamento e até o fim do período chuvoso a gente espera concluir essa fase 2.1. E, né, como spoiler aí, a gente tem também uma fase 3 em discussão. Mas com um nomezinho bonitinho também ou não? Como é a fase 3? A fase 3 ela ainda está em discussão a nível de confederação, né? E eu acho que logo eles vão apresentar a proposta para os estados, para que a gente possa aí trabalhar em conjunto e apresentar aí mais soluções, né, voltadas para o produtor do semiárido. A pergunta de milhões, Mavi. Para que o produtor que nos assiste entenda de vez, né? Num período de seca, a forrageira vale ouro, né? Sim, com certeza. Não dá para se produzir animais sem antes se preparar, né, o alimento. Esse ano, por exemplo, foi um ano muito difícil para os produtores rurais, né? Um ano de poucas chuvas, né? Teve regiões que choveu ali só janeiro. Verdade. Então, assim, muito difícil. Tá? Tem essa estiagem muito secos. É isso, muito mesmo. A gente viaja de norte a sul do Piauí, a gente vê muito essa realidade, né? Mas ao mesmo tempo a gente sabe que com todos esses estudos, com todas essas tecnologias que já foram apresentadas, né? A Embrapa tem diversos estudos aí e que a gente consegue aplicar, inclusive o Forrageiras em parceria com a Embrapa. E assim, a gente sabe também que não é mais atual, digamos, né? Se sofrer com a seca, né? Porque a seca é a única certeza que o produtor do semiárido sabe que vai acontecer. Então a gente precisa trazer isso para a realidade, né? A chuva vem logo aí e a gente volta a esquecer que tem seca. Então assim, a gente precisa no período certo se preparar para o período de seca que vem. Porque a única certeza que a gente tem é que ela vem, não sabe se é pequena ou se é grande, mas ela vem, né? Mas a gente entende a dificuldade, a gente sabe, e a Federação do Piauí, né, a Federação da Agricultura e Pecuária, que tem o presidente Dr. Júlio César como o braço forte, né, que apoia as ações, e a gente tem dado essa atenção maior para os produtores do semiárido e a gente exatamente tentar trazê-los junto com a gente, apresentar essas tecnologias para que eles possam sofrer menos e produzir cada vez mais. Em um cenário de mudanças climáticas, de oscilações, de altas temperaturas, não tem outra saída, né, Hudson? É o produtor colocar na cabeça que tem que conviver com a seca, porque não tem como você, principalmente no semiárido, resolver essa situação. A chuva não vai cair o tempo todo, ela vai cair em momentos raros. Você falou que teve lugar que só choveu em janeiro, né? Isso. Como é triste isso. Então tem que conviver. E a forrageira é uma das saídas, procurar saídas em instituições como o Senar, conversar com os técnicos, porque senão não aguenta, né? Não vai produzir. A gente chama das técnicas de convivência com a seca, né? Com o semiárido. Então, assim, a gente tem projeto que ele vem como seu objeto principal ali trazer um cardápio forrageiro, né, adaptado ao semiárido. Então assim, a gente estudamos diversas forrageiras, onde a gente tem boletins técnicos publicados, né, do projeto, indicando quais são as variedades, né, aqueles capins, aquela palma que se destacou nos estudos naquele período e que naquelas condições, né, eles são indicados para o produtor rural do semiárido piauiense. Muito bem, show de bola. Mavi, gostou aí da entrevista do Hudson? Maravilhoso. É o tal do sistema de adaptação. Ele entende muito de forrageira. Vai levar para a fazendinha lá em Demerval Lobão, forrageira? Tá fazendinha lá em Demerval, viu? Isso aí ela já levou a galinha canela preta. Opa! Já levou a piscicultura, agora vai levar a forrageira por boi dela que ela vai criar lá e por aí vai, né? Vai aumentando. A Scoap aqui, ela faz com que a gente pense em produzir mais, cada vez mais. Por mim, até cacau, bonita, até cacau deste tamanho já trouxeram aqui pra gente. Já veio andando. Já viu, né? Muito obrigado, viu? Nada, imagina, a gente está à disposição. Tá bom, vamos tocar pra frente, Davi? Vamos lá. Tá certo, e é isso, a gente volta já com mais notícias interessantes aqui na Carreta Agro pelo Brasil.